Eu sou o Dr. Malucelli, professor e mestre em cirurgia, especialista em estenose e malácia da laringe, traqueia e brônquios. Se você quiser saber tudo sobre esse tema, se inscreva no canal e venha comigo. Nesse vídeo eu vou falar sobre laser nas estenoses de laringe, traqueia e brônquios, tá? Então, temos primeiro que partir do princípio de será que para esse paciente essa é a melhor opção? Relembrando, tem todas essas opções, desde dilatação, laser, prótese ou outros tipos de cirurgias pela região cervical ou torácica. Então, abordando o laser, o que é um laser? Eu não tenho a pretensão aqui de ensinar tudo sobre laser, muito menos aprofundar muito esse tema, mas o laser nada mais é do que uma concentração de um facho de luz. Aqui um equipamento que faz isso, e ele vai concentrar a luz de uma maneira que vai fazer um facho, e esse facho de luz nós vamos usar para fazer cortes precisos e que vão cauterizando, ou seja, não deixa que sangre as estruturas ao redor. Por isso ele pode ter uma boa indicação para algumas cirurgias. Como usar eles, tá? Então essa imagem, ela mostra assim, se a gente tiver que abordar uma estrutura que está na região da laringe, pode ser na parte superior, supraglote, glote, que é onde estão as pregas vocais, ou um pedacinho da subglote, esse é o instrumental que nós vamos usar. Então é um microscópio que, ao invés de olhar aqui, a gente pode olhar até numa tela, e por dentro dele a gente entra com um equipamento que vai fazer o uso do laser, ou a gente vai apertar o botão e ele dá um tiro, aparece a luz do laser. É uma cirurgia, então, super precisa, usada bastante para nódulos de pregas vocais. Quando a gente tem uma lesão que precisa ser abordada na parte inferior da laringe, ou seja, quando entra na traqueia, a gente pode precisar usar isso aqui, que é um broncoscópio rígido. Por dentro desse broncoscópio rígido, a gente entra com equipamento flexível e dentro dele, no canal de trabalho, a gente introduz uma fibra, está sendo mostrada aqui, de 1 milímetro, e ela emite essa luz, e com essa luz a gente vai fazer cortes, ressecções de estruturas. Aqui no caso nós estamos falando de estenose. Lembrem sempre aqui, tudo com anestesia geral. Essa aqui é uma outra forma bastante versátil de usar o laser, que eu estou mostrando um equipamento de broncoscopia flexível, onde a gente vai entrar pelo nariz e o equipamento, mesma ideia, ele tem um canal de trabalho, a gente passa fibra, na fibra está a luz do laser, e com esse equipamento flexível eu consigo abordar laringe, traqueia, brônquios, até lugares bem distantes, sem dificuldade alguma. Qual tipo de estenose a gente vai usar o laser? Qual que vai dar um benefício? Vejam aqui nessa imagem que eu ponho assim, estenoses crônicas. Crônicas quer dizer já acabou o processo cicatricial agudo, subagudo, até virar crônico, que é mais ou menos 3 meses após ter ocorrido a lesão. Então, essa imagem é uma imagem broncoscópica. Vocês percebem que aqui parece uma membraninha, quase que dá para ver através dela. Ou seja, você tem ali uma estenose bem bem curta, tá? E o pontilhadinho é para dizer a gente pode ressecar com laser, com grande precisão, toda aquela área estenosada e está feito o tratamento. Um outro modelo, também estenose crônica, já mais fibrótica, mas do mesmo jeito curta, não extensa. E aqui mostrando que eu posso fazer um corte em cima, embaixo, nas laterais e dessa maneira abrir a estenose. Bom, mostrei alguns casos de como que a gente pode usar. E quando que é proibido? O laser não pode ser usado. Então, aqui mostrando uma imagem de uma estenose aguda. Então, a criança ou adulto foi entubado por algum motivo. Ultimamente teve bastante casos de Covid, mas em crianças sempre tem os casos congênitos e aqueles com outras patologias que a pessoa foi entubada
E aquele tubo causou, então, uma lesão, aquela lesão aguda. A gente não deve usar o laser porque não tem um limite até onde a gente pode ir com o laser para tratar essa lesão. Então, tem risco de lesar estruturas que não deveriam e tem risco de voltar porque você não tem um limite. Nas estenoses longas, então, por exemplo, uma estenose subglótica longa tem, olhando aqui essa imagem, a absorção daquela estrutura cartilaginosa. Quer dizer, aquela estrutura cartilaginosa já não existe mais. Então, se a gente ressecar ela com laser, vai acontecer que aquela estrutura vai ficar molinha. Nós vamos transformar uma estenose numa malácia. E é tudo que a gente não quer. Um outro caso que não pode ser usado laser são das estenoses glóticas completas. A glótica é aquela que fica exatamente ao nível das pregas vocais. Então, se a gente entrar com laser aqui e essa estenose é completa, nós vamos acabar causando uma lesão nessa estrutura e não vai conseguir abrir o suficiente para que não haja recidiva, que não colhe de novo, não grude de novo, não forme novamente aquela estenose. E aqui mostrando um outro caso de absorção do anel cartilaginoso, pode ser traqueal, como pode ser da subglote. Se ressecar ele, vai transformar isso numa malácia. Tá? Avançando mais ainda no uso do laser, tem casos que a gente vai conseguir usar o laser mais a dilatação e vai ter um grande benefício. Então, por exemplo, aqui, uma estenose subglótica, pouco longa, mas um pouquinho mais do que aquelas que eu mostrei anteriormente como membrana. Então eu entro com o laser, faço um corte em cima e embaixo, nas laterais, daí entra com o balão, dilata e vejam como é que fica a estrutura. Então a gente tem que sempre se cuidar o uso do laser para que a gente não danifique muito as estruturas da laringe, da traqueia, para que não fique muita área cruenta, porque senão pode aumentar só o risco de fazer uma estenose, essa estenose ser pior. Um outro modelo, estenose sem destruição do anel cartilaginoso, aqui mostrando uma estenose da traqueia. Então, dá para ver o anel da traqueia e dá para ver que tem uma estenose que não destruiu. Então, nesse caso, eu entro com o broncoscópio flexível, pode ser até corrígido, por dentro a fibra de laser e a gente, o pontilhado aqui mostrando a área que vai ser ressecada da estenose. Nessa imagem, mostrando o caso de estenose ao nível das pregas vocais. Vejam bem aqui, ó, membrana sinéquia na região anterior das pregas vocais. E aí tem uma classificação, a classificação grau 1, tipo 1. Então dá para ver aqui, ó, um web, uma membrana, e que o clássico é usar um microscópio, entrar pela laringe, laringoscopia de suspensão e fazer aquela abertura. Nesses casos só de pregas vocais, o grupo nosso da otorrino sempre está presente, aquela conversa do trabalho em conjunto. Então, para resumir, a conclusão do laser é: tem indicações muito precisas que vão dar um resultado fantástico, mas tem outros casos que não vai ter benefício algum e muito pelo contrário vai gerar um malefício. Então, a gente tem que sempre escolher muito bem qual o tratamento para cada pessoa.